vamos continuar a conversar com o Dr. Arthur Dzik sobre as novidades que ele trouxe do Congresso de Reprodução Assistida que aconteceu lá em Genebra. Já falamos, né, do Big Brother do bebê, do embrião, já adorei. Já falamos bastante e tem mais coisa na área genética e tem mais coisa na área da ovulação, dos indutores de ovulação, é isso? Isso, Isabel, só fazendo essa conclusão da parte laboratorial e com a genética, né, tem dois caminhos importantes aí, né? Um é o combo do time-lapse com o diagnóstico genético com NGS no estágio de blastocisto. Traduz, Arthur. Então, você cultivar, atualmente a gente tem cada vez mais tecnologia para cultivar o embrião melhor até o 5º, 6º dia, e com isso a gente consegue fazer uma análise genética melhor do embrião, porque você imagine, antigamente a gente tinha um embrião de 8 células, 7 células, 6 células, e você tirava 1, 2 células, você tirava 30, 40% quase do patrimônio genético do embrião, e não tem jeito, a gente tinha uma injúria grande no embrião. Hoje em dia, a gente conseguindo fazer esse estudo no estágio de blastocisto, que é o embrião mais envolvido de 5º ou 6º dia, que tem mais de 100 células, a injúria eventualmente o dano no embrião, ele é muito menor. Com toda a delicadeza que a gente tem com tiro de laser e tirar 1, 2 células de 100, não se compara a tirar 1, 2 células de 6 ou 8. Né? Então, a tendência é cultivar todo mundo para blastocisto, que já tem aumentado, já é uma seleção melhor do embrião. Para tanto, a gente tem uma melhoria dos meios de cultura e das técnicas de laboratório, e aliado a isso, a variação genética do embrião rapidamente, sem que haja necessidade da gente ter que congelar esse embrião e transferir no ciclo seguinte, tornando o tratamento mais longo, mais caro, mais angustiante, né? Então, esse combo do time-lapse com o diagnóstico genético parece que veio para ficar. Eu falo isso porque eu fui numa sessão exatamente sobre isso e eu vi trabalhos da China, eu vi trabalhos da China, é um absurdo que a China não é mais aquilo, eles publicam, só tem chinês, até nos congressos médicos não era assim, né, Isabel? Além da China, trabalhos americanos, muitos trabalhos europeus e todos com os mesmos resultados, de uma alta taxa de implantação em embriões que foram cultivados no Big Brother, sem sair da casa, da casinha, sem sair da estufa, aliado ao diagnóstico genético para você poder selecionar o melhor embrião e diminuir então o risco de gravidez múltipla e aumentar a taxa de gravidez e diminuir muito o risco de abortamento. Porque quando a gente seleciona geneticamente o embrião, a gente tem uma diminuição da taxa de abortamento, que é um outro problema, principalmente nas mulheres com mais idade. Para você ter uma ideia, a taxa de abortamento acima dos 40 anos, ela sobe de 20% a quase 50%. Então, são duas alegrias, engravidar e abortar. E eu não sei o que é melhor, nunca engravidar e abortar. De qualquer forma, para nós é um grande problema, paciente com mais idade, engravidar e abortar, porque a gente quase que atrasa, a gente não consegue fazer outro ciclo em 6 meses, até 1 ano às vezes, com todo esse processo de resolver esse abortamento, da paciente se recuperar hormonalmente, emocionalmente, psicologicamente, financeiramente. Isso acaba fazendo, né, e quando ela for tentar de novo, talvez ela não tenha mais condições de tentar engravidar, porque ela já começou mais velha. Então, evitar o abortamento nesta faixa etária é super importante. Então, são avanços importantes. E na área da indução da ovulação, tem novas drogas, novas... Sempre tem, né? Mas olha, mesmo é incrível, né? A gente está numa certa situação meio sui generis de indução de medicamentos, porque essa história do genérico e da queda de patente chegou na reprodução assistida. Então, finalmente, os indutores da ovulação estão caindo de preço. Né? Isso é muito bom para as nossas pacientes, para nós, para viabilizar os tratamentos. Por outro lado, isso cria um certo desinteresse da indústria farmacêutica de desenvolver outras medicações, porque uma mão leva a outra.
né? Então, a própria indústria farmacêutica tem investido pesado em técnicas laboratoriais. Então, todo esse mecanismo de novas estufas e novos meios de cultura estão crescendo nesse momento porque tem um impulso forte da indústria farmacêutica. De qualquer forma, 2 pontos eu queria colocar, 2 problemas que a gente tem e que aí a indústria continua trabalhando. Um é da paciente com má resposta, que ovula pouco, que tem poucos óvulos, né? Então, nesse caso, a gente teve alguns trabalhos interessantes mostrando que a associação da testosterona em baixas doses, 1 mês antes do tratamento propriamente dito, pode ter alguma melhora na quantidade e qualidade de óvulos. Então, na má respondedora, tem sido estudado protocolos com a utilização de testosterona, não em doses altas masculinas, mas em doses menores femininas, e com resultados animadores. Não dá ainda para dizer que é definitivo, mas isso é um dado que a gente viu bastante. E um outro dado também, que é um outro problema, que é nas pacientes que você transfere o embrião não implanta. É o que a gente chama de má implantadora. Quando você já transferiu 7, 8, 10 embriões em 3, 4 tentativas e nenhum gruda, e nenhum implanta, né? Então, o laboratório também está entrando nessa história. Parece que existe uma associação da má implantação com o aumento da contratilidade uterina. Então, o útero ele é um pouco mais nervoso, o útero é um pouco mais irritado. Então, você toca no útero, o útero contrai. Então, existe uma droga que relaxa o útero, e que é uma droga usada também para diminuir as contrações de parto. É a mesma droga, parecida. Então, tem tido trabalhos onde você, antes da transferência embrionária, para evitar essas contrações uterinas, deixar esse útero mais em repouso, parece que isso favorece a implantação, você dá droga, o atosiban, por exemplo, ou naloxibam, que é uma vertente dele via oral, né? Então são 2, não sei se tendências que se falou bastante nesse congresso, tanto a testosterona para quem tem má resposta, como o relaxante uterino para aquelas pacientes que não conseguem implantar o embrião quando já tem repetidas vezes as más implantadoras. É interessante porque parece que a reprodução assistida é uma área que vai mais rápido nas novidades, né? Cada ano que você sai do Brasil e vai para um congresso, você vem aqui e você tem novas coisas para dizer. Eu não vejo acontecer isso em todas as especialidades, em todas as, né? Parece que a reprodução assistida caminha mais rápido, é assim mesmo? Muito rápido. O que são 40 anos em medicina, nada, Isabel? 40 anos foi ontem. E sabe o que a gente fazia há 40 anos atrás em reprodução humana? Nada. Nada. Pois é, maravilha, agora faz tudo isso, né? Muito obrigada, querida. Every time we say goodbye, I die.